Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? A gente vai começar agora o nosso C Polêmica da semana e, na verdade, hoje eu tenho um convidado porque é um tema específico. Eu vou conversar com meu amigo, professor André Santa Cruz, que vai nos explicar, né, juridicamente e contextualizar a declaração de falência da Avianca. A gente sempre busca temas atuais que marcaram a semana para poder tratar desses temas aqui. O André está online e deixar você com essa bagagem jurídica para o tema. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Bom dia. Bom dia, Como é que você está, Andrezão? tudo bem e você, meu amigo? Beleza também. Deixa eu te falar. Primeiro, bem-vindo, né, à nossa live. A gente passou a fazer desde semana passada, uma vez por semana, às sextas-feiras, uma live que chama Ser Polêmica. São temas que marcaram a semana, jurídicos, estão a opinião sobre esses temas. Mas vamos lá, deixa eu te falar uma coisa. A gente escolheu para essa semana a falência da Avianca, que com certeza você viu. Você não achou que a recuperação judicial da Avianca foi muito rápida e de repente já assim, não demorou e de repente já foi decretada a falência? O que você achou? O que você viu desse É, caso? o que acontece, meu amigo, é que é, a legislação brasileira ela tem algumas questões bem específicas relacionadas às empresas aéreas. E a legislação falimentar tem algumas questões específicas relacionadas às empresas aéreas que provavelmente afetaram o processo de recuperação judicial da Avianca. E, inclusive, são essas questões que devem ter determinado o fato de a Latam ter pedido recuperação judicial nos Estados Unidos e não no Brasil. Que questões. Qual é a principal questão específica da nossa legislação falimentar que deve ter afetado a Avianca consideravelmente? E até porque isso está dito na sentença, né, que decreta a falência. Se você der uma olhada lá na sentença, tanto o administrador judicial, quando se manifesta a pedido do juiz, quanto a própria Avianca, porque ela própria pediu a falência dela, né? Ela foi lá para o juiz e disse, ó, realmente não tem condições, decrete minha falência. Porque todas as aeronaves da Avianca foram tiradas dela pelos credores. E por que isso aconteceu? Na Lei 11.101, na nossa lei de falências, existe um dispositivo, que é o artigo 49, parágrafo 3º, que diz que os créditos oriundos de contratos de alienação fiduciária e garantia, arrendamento mercantil, compra e venda com reserva de domínio, eles não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial. Então, significa o seguinte: se você tem dívidas decorrentes de um contrato de arrendamento mercantil, e normalmente essas aeronaves todas são objeto de arrendamento mercantil, o credor não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial. Você não vai poder renegociar aquela dívida na recuperação judicial. Ocorre que a Lei 11.101, no final do parágrafo 3º do artigo 49, ela diz o seguinte: que embora esses contratos não se sujeitem aos efeitos da recuperação e os credores e o devedor assim não possam renegociar essa dívida na recuperação, o credor não pode retirar os bens objeto desses contratos da posse do devedor durante aquele período de 180 dias.
do artigo 6º, parágrafo 4º da lei. Se for bem de capital essencial à atividade, o credor não pode retirar. Ou seja, o banco arrendador, ele não vai poder pedir de volta as aeronaves, objeto dos contratos de arrendamento mercantil, naquele período de 180 dias. Ocorre que, quando se trata de aeronaves, quando se trata de empresas de aviação, não se aplica essa ressalva da parte final do parágrafo 3º do Ah, artigo é? 49. Existe uma regra lá no final da Lei 11.101, na parte de disposições finais e transitórias, que é o artigo 199, parágrafo 2º, que diz exatamente isso. Então, eu não sei se você lembra, eu até na época cheguei a comentar no meu Instagram. Quando a Avianca pediu a recuperação judicial, os bancos foram lá e pediram de volta as aeronaves. E era final de ano. Isso era final de ano. O juiz do processo, chegou a dar uma decisão inusitada, que foi criticada até por alguns juristas, que ele não aplicou o dispositivo da lei. Ele não deixou os bancos pegarem de volta as aeronaves. Embora a lei seja clara ao dizer que, nesse caso, os bancos podem pegar de volta, sim, os bens. Por quê? Porque não se aplica, quando se trata de empresa de aviação, a ressalva do artigo 49, parágrafo 3º. Mas o juiz, na época, disse o seguinte: não, nós estamos em novembro, dezembro e janeiro é o mês mais movimentado de voos, há uma série de consumidores que compraram voos da Avianca, então, se eu permitir que pegue a aeronave de volta, eu vou gerar um dano maior ainda ao próprio mercado. Então, ele falou: deixa as aeronaves com a Avianca pelo menos até o final de janeiro e tal. Mas depois disso, mesmo assim, não teve jeito. As aeronaves foram todas pegas de volta pelos credores. Agora me diga, meu amigo, como é que uma empresa de aviação vai funcionar sem aeronave? Não tem jeito. E aí Aí, então, pegaram. assim, Ah, pode falar. e aí ainda teve a questão da redistribuição dos slots, né? Os slots são aquelas áreas que cada companhia tem nos aeroportos, né? Onde ficam lá os aviões, tá? Onde há o embarque e desembarque. E a Avianca também perdeu seus slots em virtude de determinação da ANAC. Então, não tinha como mais ela operar. Sem aeronave, sem slot, não houve outro jeito senão a decretação da falência. Mas, então, respondendo a sua pergunta, provavelmente o que aconteceu foi isso, sabe? Assim, essas peculiaridades da nossa legislação atrapalharam a Avianca, o que pode ter sido observado pela Latam e pode ter sido algo que determinou, inclusive, o fato dela ter pedido a sua recuperação judicial fora do Brasil e não aqui, em virtude não só disso, mas de uma série de outras coisas também. Então, como é que uma empresa aérea se recupera no Brasil? A recuperação judicial? Então, eu acho que elas vão fazer o que a Latam fez, elas vão pedir fora do Brasil. Por quê? Existem outras coisas que a legislação americana, e não só a americana, mas outras legislações, são melhores do que o Brasil. E esse é um assunto que nos traz uma série de questões interessantes do ponto de vista do direito empresarial. O primeiro é o seguinte: é o que a gente chama no direito de fórum shopping. O que é o fórum shopping? É o processo de escolha da jurisdição mais favorável para a parte. É algo até polêmico, Uhum. né? Quando você tem casos como esse, em que você tem uma competência internacional concorrente, em que você pode eventualmente ter mais de um país que vão poder conhecer daquela ação, às vezes a parte opta, né? Ela escolhe aquela jurisdição mais favorável a ela. Veja, então hoje existe uma concorrência até de jurisdições. E um país que tem uma legislação atrasada, como é o caso do Brasil, pelo menos na visão da grande maioria dos juristas da área do direito empresarial, quando você tem uma legislação atrasada, aqui no caso de falência e recuperação, dificilmente uma empresa que puder escolher a jurisdição para ela, como é esse caso, uma empresa que tem subsidiárias em vários outros países, vai escolher a nossa legislação, né? Foi o que aconteceu no caso da Latam. Então, esse é um tema interessantíssimo. Fórum Shopping tem tudo a ver com isso, com esse caso da Latam. O segundo caso, a Latam provavelmente pediu
a recuperação judicial nos Estados Unidos, né? A gente fala recuperação judicial, não é esse nome que usa lá, mas ela optou por fazer o pedido lá no capítulo 11, né, da lei falimentar americana, que é bem semelhante à nossa recuperação judicial aqui, é um processo de reorganização societária, por alguns outros motivos também. Tem essa questão do leasing das aeronaves, tem a questão de que o stay period lá é maior do que o daqui. O nosso stay period é de 180 dias. Lá eles têm um prazo de 120 dias inicial para apresentar o plano, depois mais 180 dias. Então, existe uma expectativa de que o governo americano possa fazer pacotes de socorro a empresas que estão em situação de crise nesse período. E lá, normalmente, o governo americano só faz pacote de socorro para empresas que estejam no Chapter 11, no capítulo 11. Então, pode ser que se esteja esperando algo nesse sentido. Lá nos Estados Unidos, você tem regras mais seguras de deep financing, que é o quê? São regras que visam a proteger os credores que colocam dinheiro novo na empresa que pede recuperação judicial. Ou seja, são regras que dão segurança para que você possa ter um financiamento da empresa que está em recuperação judicial. Mas isso não acontece aqui no crédito? Então, no Brasil, a nossa lei é muito fraca em relação a isso. Eu tenho até uma postagem no meu glossário de direito empresarial explicando isso. Então, o financiamento DIP no Brasil não tem quase que nenhuma segurança. Você tem uma regra lá na nossa lei que trata disso, mas ela é muito, muito fraquinha. Então, a gente tem mais esse problema. E tem um outro problema, talvez esse seja um dos maiores problemas, que tenha sido também uma causa determinante para lá tanto ter feito pedido lá nos Estados Unidos, não aqui, é de que o Brasil ainda não adotou regras de insolvência transnacional. O que é isso, Samer? É o seguinte, hoje em dia, você bem sabe que grandes empresas, elas não atuam num país só. As empresas são transfronteiriças. As grandes empresas, elas têm atuação em vários países. E o que acontece? Se uma empresa dessa passa por uma situação de crise, por uma situação de insolvência, é preciso que você tenha mecanismos, é preciso que o ordenamento jurídico, onde ela vai pedir recuperação judicial, onde ela vai ter sua falência decretada eventualmente, tenha mecanismos seguros que garantam uma cooperação judiciária internacional que facilite a recuperação de ativos, facilite o pagamento de credores. Se você, num processo de insolvência, for depender dos mecanismos tradicionais de comunicação entre órgãos do Poder Judiciário, isso vai demorar demais. Você sabe muito bem, é super complicado para você fazer uma penhora em outro país ou mandar uma ordem para ser cumprida. Então, o que é insolvência transnacional, que a gente fala tanto hoje? É isso, é estabelecimento de mecanismos de cooperação judiciária entre os países para que você tenha processos mais rápidos, mais céleres, né, menos burocráticos, quando se trata de processos de insolvência, recuperação judicial ou falência. Desde 1997, a UNCITRAL, que é aquele braço das Nações Unidas para direito comercial, direito empresarial e tal, a UNCITRAL tem uma lei modelo sobre insolvência transnacional. E o Brasil até hoje não adotou, não incorporou os princípios, as regras dessa lei modelo. Todos os países mais avançados do mundo já têm a incorporação dessas regras de insolvência transnacional. E o Brasil não tem. Então, fica complicado quando você tem uma empresa desse porte, que tem uma atuação fora dos limites geográficos do nosso país, tem um processo de insolvência aqui, entendeu? Ela vai preferir um país que tem uma legislação mais avançada quanto à insolvência transnacional, quanto a financiamento DIP, quanto a uma série de outras questões, né, que a nossa legislação ainda não tem. É por isso que tantos juristas têm aproveitado esse momento para reforçar a necessidade de reforma da nossa legislação falimentar. E já era nova, né? Que eu me recordo de estudar com uma nova lei de falências e recuperação judicial, que é 2005. Ela é de 2005. E
E agora o que você está me dizendo é que, na verdade, a lei está ultrapassada. Ou já nasceu inadequada, né? Talvez seja... É, Talvez... sem dúvida. Em 2005, por exemplo, já dava para a gente ter previsto regras de insolvência transnacional, já dava para a gente ter se preocupado com o financiamento da empresa em recuperação judicial, o financiamento DIP, né, que se chama, essa expressão DIP é Debtor in Possessor, que é algo que também o Chapter 11 da lei americana trata de forma muito melhor. Então, é possível dizer que a nossa lei já nasceu com certa defasagem, né? E hoje essa defasagem se mostra ainda mais gritante, digamos assim. André, para concluir, agora a Bianca pediu recuperação judicial aqui, pediu falência aqui. Esse processo falimentar, como é uma autofalência, né? Ela que pediu Não, autofalência seria se ela tivesse pedido desde o início a falência, né? Ela própria. Tá. Como ela pediu recuperação judicial e aí ela teve a falência decretada no bojo da recuperação, o que houve foi uma convolução da recuperação judicial em falência. Você pega o processo de recuperação e dentro desse próprio processo você decreta a falência. E aí você já aproveita uma série de atos que foram praticados na recuperação judicial. O credor pode discordar desse pedido? Há uma manifestação de credor ou não? A própria empresa está falando que faliu, o caminho... A justiça decretou, né, efetivamente. A justiça decretou, o juiz decretou a falência. Daqui para frente, é basicamente, grosso modo, o procedimento que é a liquidação dos ativos agora, né? Agora você vai pegar, arrecadar todos os bens da Avianca, reunir todos os credores, que provavelmente já estão reunidos, né? Porque como já estava em recuperação judicial, então já tem quadro de credores, já teve todo o processo de habilitação. Então você agora é arrecadar ativo, organizar o passivo e fazer o pagamento dos credores respeitando a ordem legal de preferência, né? A ordem legal lá do artigo 83, tentar pagar o máximo de credores possíveis. Tá certo. Bom, André, acho que era isso, esclareceu demais, né? É outro nível conversar com você, porque você entende dos detalhes e é um expert no assunto, evidentemente. Então, assim, eu quero agradecer, porque para quem assistiu foi muito enriquecedor, né? Inclusive, eu sugiro que você que assistiu siga o professor André e leia a obra dele. Então, eu quero agradecer a sua presença. Muito obrigado. Obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado para quem acordou aí e está assistindo a live. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado. É sempre um prazer, sempre uma honra conversar com você, especialmente sobre temas como esse, que você sabe que são muito caros a mim, me interessam muito. Quem quiser também, se você me permite fazer um jabazinho aqui, quem quiser se inscrever no meu canal do Telegram, né? Eu tenho um canal no Telegram onde eu posto conteúdo quase que diário sobre diversos assuntos. Lá eu postei, por exemplo, textos sobre a questão do pedido de recuperação judicial da Latam. Sempre estou debatendo essas questões. Então, quem quiser também se inscrever lá no meu canal no Telegram, será um prazer tê-los lá e compartilhar conteúdo de direito empresarial, que é a minha paixão. Perfeito, André. Perfeito, pessoal. Muito obrigado. Um ótimo dia e até mais. Obrigado, Tchau, meu tchau. amigo. Um grande abraço.